que é um tirano? Um tirano é um governante com poder absoluto que governa não pelos interesses dos governados, mas pelos seus próprios. Meus amigos, olha, o caldo está engrossando para o lado de Alexandre de Moraes. Você vai ver aí o que o bispo da Universal ele vai falar a respeito de toda essa questão de Alexandre de Moraes, de tirania, de pessoas aí que estão utilizando-se do poder para perseguir desafetos, e o que o Gustavo Gayer vai falar a respeito de Daniel Silveira, que a notícia é que está em um estado grave. O que Daniel Silveira tem a ver com Magnitsky? Nós iremos acompanhar, mas você que é novo por aqui, deixe a sua curtida nesse vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative os sinos das notificações. Sendo assim, acompanhe o vídeo. O que Daniel Silveira tem a ver com Magnitsky? Eu vou te explicar agora. Por favor, assiste esse vídeo, tá? Porque a situação é absurda. A Magnitsky veio de um advogado russo chamado Sergei Magnitsky, que denunciou os esquemas de corrupção da ditadura da Rússia. A ditadura que o Lula está financiando agora, inclusive colocando o Brasil em risco de ser sancionado de novo. Sergei Magnitsky, então, foi preso, torturado durante anos na prisão da Rússia, nas piores prisões, no piores... Você não tá entendendo o que esse cara passou. E ele morreu sozinho dentro de uma prisão na Rússia, porque ele denunciou os absurdos que estavam acontecendo na ditadura da Rússia. Sergei Magnitsky. O que isso tem a ver com o Daniel Silveira? Se nós não fizermos algo urgentemente, se essa Suprema Corte não fizer algo urgentemente, aqui no Brasil essa lei vai ter que mudar de nome. E ela vai ter que se chamar Lei Silveira e não Lei Magnitsky. Eu vou mostrar pra vocês agora, é estarrecedor. Esse daqui é o Daniel Silveira, que está preso há 5 anos por um vídeo. Um vídeo que ele gravou, ele recebeu graça do presidente da República, foi preso novamente porque chegou atrasado em casa. Aí o Moraes não gostou que ele chegou atrasado em casa, botou ele de volta na prisão. 5 anos! Por causa de um vídeo. Daniel Silveira está morrendo na prisão. Ele teve que fazer uma cirurgia no joelho. Teve consequências terríveis. Ele não está tendo o devido atendimento nesse hospital. E nem assim o Alexandre de Moraes consegue soltar esse cara. Um vídeo. Gente que roubou bilhões. Não ficou nem meses preso. O cara tá preso há 5 anos por causa de um vídeo. Olha como é que tá a perna do Alexandre de Moraes. Olha a situação que tá gangrenando. O cara vai morrer se ele não sair da prisão e receber o devido tratamento. Esse não, porcaria. Cadê o vídeo que eu tinha aqui? Olha isso aqui. Pelo amor de Deus, gente. O Brasil não é uma ditadura. Não. Está acontecendo agora, pelas mãos do Alexandre de Moraes, a mesma coisa que aconteceu com Sergei Magnitsky. E o povo tá reclamando que essas ações, essas sanções do Moraes foram exageradas. Nós estamos testemunhando um caso de Sergei Magnitsky acontecendo agora no Brasil. E outra. Um vídeo, não foi nem denúncia de corrupção que pudesse atrapalhar todo o esquema de corrupção do Brasil, não. Foi um vídeo reclamando dos atropelos e do desrespeito da nossa Suprema Corte e à nossa democracia. Um vídeo. Tá. Aqui o advogado, Dr. Paulo Faria, que escreveu... Eu só vou ler isso aqui pra vocês, tá? Daniel Silveira corre risco de morte. Não é manchete, é realidade. Veja a gravidade da situação relatada pela defesa de Daniel Silveira. 1 de junho. Em 26 de julho, Daniel Silveira foi submetido a uma cirurgia de reconstrução do seu joelho. Desde então está internado. Desde o início da semana, 28 de julho, a defesa está requerendo a prisão domiciliar de Daniel Silveira por questões humanitárias, em especial para a continuidade do tratamento médico intensivo que se não realizado adequadamente poderá levá-lo a óbito. É mais um clesão que está acontecendo no Brasil. Vocês estão testemunhando um caso Sergei Magnitsky acontecendo agora no Brasil. Laudos médicos foram juntados com descrição médica da situação de urgência ao tratamento prescrito. Tudo está na IP 32. Inúmeros pedidos foram feitos nos autos, ligações e e-mails enviados ao gabinete do Moraes. A situação é insustentável do ponto de vista médico, uma vez que Daniel Silveira precisa realizar sessões de fisioterapia específicas 2 vezes ao dia, manhã e tarde, e não está sendo feita. Provisoriamente estão sendo feitas sessões paliativas de fisioterapia no próprio hospital, até o deferimento da prisão domiciliar, mas que não são adequadas ao tratamento pós-operatório, e determinado pela equipe médica que será essencial na recuperação do joelho. Está se amenizando o sofrimento, mas iminentes sequelas estão sobre a mesa. Até o momento não houve apreciação da prisão domiciliar, o que coloca em risco a vida de Daniel Silveira. O que precisa ser feito e não está sendo dada a devida importância pelo Estado. Pelas imagens a seguir é possível verificar a magnitude da cirurgia, o inchaço e hematomas que estão sendo agravados pela ausência de adequado tratamento pós-operatório. Tudo isso foi relatado ao senhor Alexandre de Moraes, que tem ignorado até o momento, muito diferente dos casos do Brazão e Collor, que não decide a urgência humanitária de sua saúde. Daniel Silveira necessita com urgência dele. Aí fala o que ele precisa. A gente dá asilo humanitário para uma corrupta do Peru,
com o avião da FAB pra trazer aquela corrupta pra cá. Mas a justiça daqui não pode dar uma prisão domiciliar humanitária a um ex-deputado federal que recebeu graça por causa de um vídeo. Quando o ser humano rejeita o governo de Deus, ele passa a ser governado por tiranos. O que é um tirano? Um tirano é um governante com poder absoluto que governa não pelos interesses dos governados, mas pelos seus próprios. Ainda que tenha que usar de crueldade, de maldade, ele vai fazer sempre o que é melhor para si e não o que é melhor para aqueles que ele governa. Então, pense, quando o ser humano rejeita o governo de Deus, ele passa a ser governado por tiranos. E nós podemos, nesta frase, resumir e entender a história humana. Por que o mundo está do jeito que está? Por que o ser humano sofre como sofre? Há tanta crueldade, sofrimento, injustiça no mundo. Em resumo, porque o ser humano tem rejeitado o governo de Deus. É engraçado que, inicialmente, quando a pessoa rejeita o governo de Deus, ela pleiteia como razão justificativa a liberdade. Não, eu quero ter o direito, eu quero ser livre para fazer o que eu quero, eu não quero ser controlado por ninguém. Então, fugindo do governo de Deus, ele se coloca debaixo do governo de tiranos. Que é a história desde o Jardim do Éden até os dias de hoje. Quando o ser humano rejeitou o governo de Deus, lá no Éden, ele passou a ser governado por si mesmo e pelo diabo. Porque, como a palavra ensina, eu sou escravo de quem eu obedeço. Quando o ser humano obedeceu à serpente, passou a servir a serpente, ser escravo da serpente. E tem sido assim desde então, muito antes de existirem governos organizados, não é? Democracias, repúblicas, muito antes desses governos existirem, o ser humano já governava sobre o outro em forma de escravidão, a lei dos mais fortes, não é isso? A lei dos mais fortes sempre prevaleceu no mundo e prevalece ainda hoje. O mais forte governa sobre o mais fraco. O mais fraco tem que ficar quietinho e dar graças a Deus pelas migalhas que o mais forte lhe dá ou que lhe permite viver. Olha, gente, eu acredito que muitos aqui concordam em muita coisa que o bispo aí falou. E quando você vê aí a indignação do deputado Geyer, olha, nós sabemos muito bem que Deus, de forma alguma, se agradando do que acontece em nosso país. Mas tem cristão que vive a vida no mundo da lua, espiritualiza tudo, outro já não vê espiritualidade mais nada por causa da frieza do coração. Que Deus possa iluminar a nossa mente, nós vemos a cada dia enxergarmos as coisas como elas realmente são e não vivermos entretidos e intertido com coisas fúteis e vazias, mas sim com aquilo que de fato contém a justiça de Deus. Bom, essa é a minha opinião. Qual que é a sua? Deixa aqui nos comentários. Sem mimimi, eu penso assim.